Olá pessoal, este é o segundo vídeo em que estou abordando questão de prova de sintaxe, que eu apliquei aos alunos de letras, a partir da gramática adicional, em que a gente trabalhou questão de partícula passivadora e índice de indeterminação do sujeito. Então, o exercício pedia para que vocês identificassem onde há problemas de um problema de concordância, e escolhesse um caso de partícula passivadora e um caso de índice de indeterminação do sujeito e explicasse por que está errado. Então, com a escolha de qualquer um que seja, que na verdade índice de indeterminação do sujeito só tem um caso em que está com problema de concordância. Partícula passivadora, que é mais comum no uso cotidiano da língua, há mais casos com problemas de concordância. De qualquer maneira, uma explicação... De qualquer maneira, a explicação dada para uma questão, para um texto, vai se aplicar aos outros casos também que eu escolhi aqui para a prova. Então, eu só vou retomar aqui quais são os casos em que nós temos problemas de concordância. Então, contrata-se vendedoras com experiência, letra A, está com problema de concordância, porque vendedoras com experiência é o sujeito da oração passiva, portanto, precisava ser contratam-se, certo? A letra D, houve-se problemas por apenas R$ 1,99, nós teríamos aqui ouvem-se problemas, problemas são ouvidos, ou seja, problemas é o núcleo do sujeito, portanto, o verbo tem que estar concordando. Depois nós temos a letra G, aluga-se apartamentos, em que apartamentos também é o sujeito da oração passiva, ou seja, um sujeito passivo, e ele precisaria estar em concordância com o verbo, e o verbo não está concordando aqui, então alugam-se apartamentos. Lixa-se pedras e assoalhos, aqui também, tanto porque pedras e assoalhos estão no plural, quanto porque nós temos um sujeito composto, ou seja, tem dois núcleos. Aí, de qualquer maneira, mesmo se estivesse no singular, o lixa-se, ele teria que estar lixam-se para concordar com esse sujeito composto. Mas, de qualquer maneira, ele já está no plural mesmo. Os casos que a gente viu até agora são todos problemas de concordância na oração passiva. E esse último caso, que era o I, nós temos um problema de concordância na oração em que nós temos o C como índice de indeterminação do sujeito. Precisam-se de clientes. Então, aqui, de clientes é núcleo do objeto. O objeto não concorda com o verbo, o núcleo do objeto. Quem concorda com o verbo é o núcleo do sujeito. Então, nós temos aqui uma concordância inadequada. Por quê? A indeterminação do sujeito com o C, que é índice de indeterminação do sujeito neste caso, ela vai ser sempre no singular, porque o sujeito não está determinado. Nós não temos um sujeito com o qual concordar, certo? Ele não está expresso, ele está indeterminado. Então, neste caso aqui, nós não vamos fazer a pluralização. A pessoa se confundiu com essa regra, né? Aplicou essa regra digamos, é uma hipercorreção, se tá, o elemento que vem depois está no plural, então eu tenho que colocar o verbo no plural, e acabou aplicando para este caso que não era de sujeito. O elemento que está depois é um objeto indireto e não um sujeito. Beleza? Então, nós teríamos que escolher este caso I, que é o único caso em que se usou índice de indeterminação do sujeito e se fez a concordância de forma errada, segundo a gramática normativa, e escolher mais um caso de partícula passivadora que também estivesse errado e explicar. Então, olha só, eu vou ler a questão. Na sequência, escolha um caso de partícula passivadora e outro caso de índice de indeterminação do sujeito em que se verifica problema de concordância. E, usando uma linguagem acadêmica e recorrendo à metalinguagem, eu quero que vocês façam uma escrita acadêmica e falando dos termos da oração, né? Explique por que a gramática normativa aponta a tratar-se de um erro de concordância nos casos selecionados. Então, eu vou começar abordando uma resposta que ficou assim lindezinha. Deixa eu procurar aqui. Vou dar um stop e já volto. Muito bem, vamos então à leitura desta resposta lindezinha aqui. Eu não vou dizer de quem é, porque eu não pedi permissão, né? Mas é de uma pessoa muito linda, que tem um nome que começa com o mesmo nome que o meu, aliás, com a mesma letra que o meu, etc e tal, beleza?
Então, a pessoinha falou assim, na primeira oração é a G, ela escolheu a G, vamos lá. Aluga-se apartamentos. Na primeira oração, a concordância não está adequada para os padrões da gramática normativa. Afinal, a partícula se é apassivadora. E assim, apartamento será classificado como o sujeito da oração. Devido a isso e ao fato de que deve haver concordância entre sujeito e verbo, olha que legal, ela explicitou isso, muita gente não explicitou nas respostas, que a regra é, deve haver concordância entre sujeito, núcleo do sujeito, melhor ainda se ela tivesse dito, entre núcleo do sujeito e núcleo do predicado, certo? Mas tudo bem, eu aceitei dessa forma também que está bem explicado. Deve haver concordância entre sujeito e verbo, a frase estaria correta se escrita do seguinte modo, alugam-se apartamentos. É isso mesmo. Então, a resposta a essa questão de por que está errado é porque não está respondendo à regra geral, que há exceções, né? Mas a regra geral que diz que o núcleo do sujeito do predicado deve concordar com o núcleo do predicado, o verbo, deve concordar com o núcleo do sujeito. Então, neste caso aqui, apartamentos está agindo como um sujeito passivo, portanto, estando ele no plural, o verbo deveria estar no plural. Parabéns, lindeza. E em relação ao caso em que se verifica índice de indeterminação do sujeito, que é aquele único caso que eu já falei para vocês, precisam ser de clientes, né? A concordância não se adequa à gramática normativa porque a partícula se é um índice de indeterminação do sujeito. Levando-se assim em consideração que, para o sujeito ser indeterminado, o índice de indeterminação do sujeito deve combinar-se a um verbo na terceira pessoa do singular. Beleza, a resposta está certinha, só vou fazer depois uma observação sobre essa estrutura dessa oração, tá? Mas é isso mesmo. Desse modo, não concorda com o objeto indireto que é de clientes. Portanto, segundo a gramática normativa, a oração estaria correta se escrita do seguinte modo, precisa-se de clientes. Beleza, a resposta está adequada. Tem uma ou outra questão aqui de escrita para ser pontuada, mas assim, eu vou pontuar aqui no vídeo apenas uma questão que é bastante recorrente nos trabalhos acadêmicos, que é a pessoa usar o verbo no gerúndio, ou seja, um verbo nominal, e não colocar a oração principal. Então, se eu digo, levando-se assim em consideração que para o sujeito ser indeterminado, o índice de indeterminação do sujeito deve combinar-se a um verbo na terceira pessoa do singular, eu precisaria encadear uma oração principal. Eu só tenho oração subordinada. Então, lembrando que o verbo... Barulho de novo. Lembrando que o verbo no infinitivo, no gerúndio e no particípio, eles ocorrem nas orações subordinadas. Precisa ter uma oração principal. Como é que a gente resolve isso daqui? Então, é só colocar esse verbo que está no gerúndio, tirar o gerúndio, colocá-lo conjugado. Leva-se, assim, em consideração que, para o sujeito ser indeterminado, o índice de indeterminação do sujeito deve combinar-se a um verbo na terceira pessoa do singular. Beleza? Então, indiferente desses probleminhas de escrita bem localizados aqui, a respostinha tá uma lindeza. Está de parabéns. Conseguiu compreender a questão e conseguiu explicá-la, que é o que nós, alunos de letras, precisamos fazer, né? Treinar como é que a gente explica, porque a gente é professor ou vai ser professor. Vou fazer uma observação aqui em relação a uma outra lindezinha que também tirou nota boa e que escreveu uma questão que a gente precisa cuidar. E eu vou abordar essas questões, todas as que eu abordar aqui é porque não foi um aparecimento isolado, mas é um probleminha que a gente vê recorrentemente. Se não aconteceu nesta prova, nos trabalhos acadêmicos, nas explicações, acabam aparecendo mais vezes, por isso acho produtivo eu abordá-los. A pessoa vai dizer aqui que no texto I, a concordância do verbo precisar, que era lá, precisam-se de clientes, não é necessária pelo fato do sujeito estar indeterminado na oração. Aqui o necessária não é adequado. Por quê? Se eu falo que não é necessário, é porque é permitido. É o quadrado lógico do Aristóteles. Então, se eu disser que não é necessário, quer dizer que pode acontecer.
pela gramática tradicional, aliás, gramática normativa, mas não. A gramática normativa diz que a concordância do verbo precisar é inadequada. Então, tem que cuidar com esses termos. Não ser necessário não quer dizer que é proibido, mas pela gramática normativa é proibido. É claro que isso não tem a ver com a nossa gramática internalizada, né? Beleza, então? Aqui nós temos uma resposta, uma lindezinha de quem eu gosto muito, inclusive, mas que não está adequada. Então, partícula passivadora. No caso, vai falar sobre aquele houve-se problemas. Houve-se problemas, né? Neste caso, observamos no quadro D um erro de concordância no verbo ouvir. Beleza. Em relação ao termo problemas. Beleza também. Que compõe o predicado da oração. Aqui que está o erro. Problemas não compõem o predicado da oração. Problemas compõem o sujeito, é o núcleo do sujeito. Então, aqui neste caso, a resposta fica incoerente. Porque o núcleo do sujeito, que é problemas, tende a concordar com ouvir, que é núcleo do predicado. Beleza? Este erro não possibilita a modificação da oração para a passiva analítica, pelas regras da gramática normativa. Neste caso, é possível sim, problemas são ouvidos. E aí fica mais claro que problemas é o sujeito dessa oração passiva. Beleza? Vamos aqui falar de uma lindezinha e eu considerei a resposta correta, mas eu quero fazer uma observação aqui sobre a forma como ela postou, né? Acostumada com o Facebook. Como ela escreveu essa resposta, tá? Já ia dizer esse comentário. A partícula passivadora ser faz a frase ser passiva. Na verdade, não é só ela que faz a frase ser passiva, né? É todo o conjunto, mas tudo bem, não tem problema aqui, vamos passar para a próxima. O sujeito apartamentos é quem sofre a ação do verbo, certo? Neste caso, ele é quem sofre a ação do verbo. Portanto, ao utilizar o plural no sujeito, mas não no verbo, um erro de concordância é caracterizado. Então, nada do que falou está errado, apenas teria que dizer assim, por exemplo, você não vai justificar o problema da concordância dizendo que porque o sujeito é quem sofre a ação do verbo, porque isso não é regra da gramática para a concordância, de forma geral. A regra é núcleo do sujeito concorda com o núcleo do predicado. Porque se eu disser comi a maçã é que sofre a ação. E ela é quê? Objeto. Então, é só essa forma de colocar essa resposta que precisaria ser repensada. Eu entendi que a pessoa entendeu. Porém, a gente tem que cuidar com a forma como a gente explicita, tá? Porque acaba colocando aqui como uma regra o que, na verdade, não é regra, certo? E na outra, sobre precisam-se de clientes, a lindezinha disse que a partícula C tem a função de indeterminar o sujeito. Portanto, o verbo precisa obrigatoriamente estar no singular. Como o verbo está no plural, temos o erro de concordância, sim. Então, aqui, portanto, o verbo precisa obrigatoriamente estar no singular, precisa explicar por quê. Por que está no singular obrigatoriamente? Porque quando a indeterminação do sujeito se constrói com a partícula C, o verbo sempre estará no singular e ele não pode concordar com o objeto. Não tendo o sujeito para concordar, estando com a partícula C, é sempre singular, certo? E teve gente que, olha só, gente, isso aqui é um pouquinho mais grave, que não leu a questão. Alunos de letras precisam ler e interpretar uma questão, né? E aí, então, por exemplo, não foi uma pessoa só que fez assim, mas também foram poucos casos, claro, ainda bem, né? Por exemplo, uma resposta. Para a gramática normativa, não se deixa palavras abreviadas. Então, tinha um C lá que estava abreviado, né? E depois apontou o erro de acentuação e erro de pontuação. Nada disso estava na questão. A questão era erro de concordância. Então, a gente tem que prestar atenção na forma como está enunciado para responder o que se pede, tá? Então, erro de acentuação, erro de pontuação, questão de ortografia não estava em questão. Estava em questão erro de concordância, certo? Que é uma questão morfossintática. E aqui nós temos a resposta de uma lindezinha que sempre chega atrasada, né? Só veio no dia da prova, mas eu não vou falar nomes, certo? Mas que assim, tirou um notão, gostei de ver, tá? Tudo bem, chegar atrasado quando você tira um notão na prova, você já acompanha o conteúdo. Não, tudo bem não, deixa, né? Não, não tá tudo bem não. 8 horas em sala de aula, por favor, dona. Certo?
Não vou falar o nome. Mas só tem uma questão aqui que eu não descontei nota por essa questão, mas que é importante que eu diga a vocês mais uma vez. Neste caso, a Lindezinha falou, dessa forma, o verbo contratar, que é contrata-se vendedoras com experiência, sempre tem de concordar com o sujeito, que no caso está no plural. Por isso está agramatical, por isso o enunciado, né? A frase estaria gramatical. Então, eu quero pontuar para vocês cuidarem com o termo agramatical, porque a gente usa na linguística o termo agramatical quando nós temos um problema que a língua não permite. Ou seja, nossa gramática internalizada, nossa gramática de uso, nossa língua de fato, né, não aquela que está nas gramáticas, ela não permite. E neste caso, contrata-se vendedoras com experiência totalmente possível. O que não é possível, o que acontece, vamos reformular assim, o que acontece é que ela não está de acordo com as normas da gramática normativa, certo? Fica bem melhor dizendo assim, fica bem mais adequado. E aqui nós temos outro exemplo de uma lindezinha que acabou dizendo que está com problema, mas não explicou por quê. Então, tomando por base as orientações da gramática normativa, percebemos o exemplo H como problemático, uma vez que existe uma falha na concordância quanto ao plural. Se realizarmos a transformação da voz passiva sintética para a passiva analítica, tal equívoco passa a ser mais evidente. Tá, mas e qual é o equívoco? Por que há esse equívoco? Precisaria explicar uma linguagem acadêmica usando os termos metalinguísticos, certo? Temos outra lindezinha aqui que escreveu assim, ó. Que há é considerado um erro pela gramática normativa, pois não há concordância entre contrata-se e vendedoras com experiência, já que o primeiro trata-se de um verbo conjugado na terceira pessoa do singular, enquanto o segundo está no plural, não havendo assim concordância entre os termos da oração. O que a pessoinha lindeza fez? Ela explicou o que ela vê, mas não explicou por que estaria errado segundo a gramática normativa. Portanto, não respondeu a questão, ok? Teve uma lindezinha que colocou aqui a questão de um problema de colocação pronominal, dizendo que deveria ser roupa suja, lava-se em casa. Só para constar, então, que esse não é um problema. Neste caso, a gente pode usar antes e depois, e de acordo com a gramática normativa, os dois casos estariam adequados, ok? Porque não há nada que obrigue que use depois e nem que obrigue que faça a tração para que seja usado antes do verbo. E também essa lindezinha falou que o verbo precisar, no caso do texto I, deve concordar com o pronome se, portanto a forma correta precisa ser. Nada a ver. Com concordância com o pronome se. Aí o se como índice de indeterminação do sujeito, ele não pede concordância. Então, você não tem que concordar no singular por conta de estar concordando com o se, porque com o se nada concorda nessa frase. O que tem que concordar é sujeito, núcleo de sujeito, núcleo de predicado, na questão da concordância verbal, beleza? Claro, gente, que tem exceções. Por exemplo, o verbo o ser, ele pede, você pode concordar com o predicativo, etc e tal, mas não é a questão aqui que estamos abordando. Aqui mais uma lindezinha que falou em objeto. O objeto está no plural no caso do G, aluga-se apartamentos. Então, não é objeto, é sujeito, tá? E objeto não preposicionado também deveria estar. Teve uma lindezinha aqui também que falou que a palavra clientes antecipada por precisam se dá à frase no sentido ambíguo, como se os clientes é que precisam de algo. Não vi ambiguidade aí não, gente. Então, essa resposta aqui eu desconsiderei, porque ali é o problema mesmo de concordância, não tem ambiguidade. Teve gente que explicou um caso de concordância, problema de concordância na partícula passivadora, mas não explicou nenhum caso de problema de concordância com o índice de determinação do sujeito, e aí também só tirou a metade da nota. Teve gente que não fez uma resposta assim argumentativa, colocou em forma de tópicos, e aí também complica. A gente precisa ter uma resposta argumentativa explicando o porquê. Aliás, nem é uma resposta argumentativa, é uma resposta descritiva mesmo, porque você não precisa ter uma tese para defender, apenas precisa explicar, né? Teve gente também que pegou um caso de concordância adequada, ou seja, não respondeu a questão, que era para pegar um caso de concordância inadequada, certo? Então, não está respondendo a questão.
Então, a questão de leitura também, certo? Precisa prestar atenção na leitura do enunciado. Eu acho que é isso, gente. Então, se vocês tiverem mais alguma dúvida, porque quando a gente faz a correção, a gente coloca aí umas observações que não são sempre autoexplicativas, não, né? E aí vocês me procurem depois que eu entregar a vocês a atividade, que eu lhes explico pessoalmente. Espero que tenha sido produtiva essa aula, essa videoaula, porque ela vai dar trabalho para editar, né? Então, esperamos que contribua para vocês que são os meus alunos e também para outras pessoas que porventura vierem assistir o vídeo, certo? Um abraço e até a próxima!